No 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o governo do presidente Lula anunciou pacote de políticas públicas com 25 ações voltadas aos direitos das mulheres no país. O chefe do executivo destacou o projeto de lei que promove a igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função. O texto prevê medidas para que empresas também tenham transparência remuneratória e amplie a fiscalização e o combate à discriminação salarial. Também nesta semana, mulheres de todo o Brasil foram às ruas para defender o fim da violência, do fascismo e por mais igualdade em mais de 30 cidades no país, no hashtag 8M. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Denise Mota Dal, que é secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres do Ministério das Mulheres. Denise Mota Dal, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Eu é que agradeço o convite para a Ana Rosa e para o Cosmo Silva. Maravilha. Denise, vamos falar então, começar o nosso bate-papo sobre o pacote de medidas de políticas públicas com 25 ações anunciado esta semana pelo presidente Lula, que beneficia as mulheres do país, dentre eles esse projeto muito importante de igualdade salarial, homens e mulheres que exerçam a mesma função. Queria que você falasse para a gente, você esteve no ato junto com a ministra, mulheres de vários ministérios, parlamentares mulheres. Queria que você falasse do lançamento deste pacote e como que foi a solenidade para os nossos telespectadores aqui da TVT, Denise, e também ouvintes da Rádio Brasil Atual. Olha, Cosmo e Ana Rosa, foi uma solenidade muito simbólica, porque ela ressignificou as políticas públicas para as mulheres, para a sociedade brasileira, mostrando que políticas públicas para as mulheres passam pelo respeito às mulheres e a autonomia das mulheres sobre seu próprio corpo, sobre as decisões que ela precisa tomar na sua vida em relação às condições de trabalho, em relação às condições de vida, em relação à sua saúde, em relação à sua dignidade. E é nesse contexto que o governo do presidente Lula, junto com a ministra Cida Gonçalves, nossa ministra das Mulheres, apresentou para a sociedade um pacote de decretos, projetos e programas para valorizar a mulher em todos esses espaços. Então, foi uma série de propostas, projetos para valorizar a mulher, seja no mundo do trabalho, seja na área da saúde, seja no enfrentamento à violência doméstica e à violência sexual, enfim, na área do judiciário, fortalecendo os serviços de atendimento à mulher em situação de violência e também prevendo ações educativas, preventivas, no sentido de tentarmos mudar a mentalidade que, infelizmente, tem sido muito presente, muito forte na nossa sociedade, que vai perpetuando um machismo, desvalorizando a mulher, desrespeitando a mulher e vendo a mulher numa posição subordinada, o que gera um índice alto, como nós temos acompanhado, de violência contra as mulheres. E Denise, queria te perguntar sobre esse pacote de ações. Diversas dessas iniciativas, elas vão se relacionar também com outros ministérios, né? Gostaria de te perguntar como tem sido essa relação com outros ministérios e também, se você puder nos trazer a informação de como a sociedade civil organizada, o movimento de mulheres por direitos, participou também dessa elaboração e dessa composição desse pacote de iniciativas. Bom, esse pacote de iniciativas exigiu um esforço grande de articulação de políticas transversais. Então, a ministra Cida Gonçalves, junto conosco, da equipe dela, dialogamos e construímos essas propostas de decretos para o presidente, projetos e programas muito
enfaticamente em parceria com os demais ministérios. Então, foi um desafio enorme tentar abranger todas essas áreas. Foram 29 ministérios que apresentaram propostas transversais, eu vou falar um pouquinho mais delas daqui a pouco. E elas dialogam, sim, com as demandas, com as reivindicações da sociedade civil, porque são projetos e programas que estavam engavetados ou que ainda nem haviam sido pensados, né? Alguns inovadores que ainda nem haviam sido pensados, mas que dialogam com deliberações das conferências nacionais de políticas para as mulheres e que precisavam ser agilizados. Alguns exemplos: o projeto de lei que determina a obrigatoriedade de salário igual entre homens e mulheres para os mesmos cargos e funções, o envio da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho para o Congresso Nacional ratificar, a Convenção da OIT 190 trata do enfrentamento à violência sexual no mundo do trabalho, ao assédio sexual no mundo do trabalho, o envio da Convenção 156 da OIT ao Congresso Nacional para que aprecie a proposta e a ratifique, que trata da proteção a trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares. Nós vimos na pandemia o tanto que as mulheres foram exigidas para o trabalho de cuidados, para o trabalho doméstico, sem ter o compartilhamento dessas tarefas. Então, uma proteção dentro das relações de trabalho no nosso país para trabalhadoras e trabalhadores com essas responsabilidades familiares, que a gente sabe que majoritariamente caem, né, como uma responsabilidade feminina, e não é uma responsabilidade das mulheres, é uma responsabilidade que deve ser compartilhada, também atende a essas demandas das conferências de políticas públicas para as mulheres. E na área de enfrentamento à violência, a retomada do programa Mulher Viver Sem Violência, de construção das casas da mulher brasileira, não só nas capitais, mas também nos municípios de menor porte, a entrega de patrulhas para o fortalecimento a entrega de viaturas para o fortalecimento das patrulhas Maria da Penha, a reestruturação do Disque 180, que estava muito como um canal de denúncias, mas sem consequência e continuidade, e nós estamos imprimindo o papel de que seja um serviço que acolha, informe, oriente as mulheres para procurarem os serviços mais próximos e mais adequados àquela situação de violência que ela está vivendo. Enfim, uma série de ações que vão fortalecer os serviços e o atendimento para aquela mulher que está passando pela situação de violência, mas também parcerias no sentido com o Ministério da Educação, com o Ministério da Cultura, no sentido de garantir mais espaço para as mulheres nessas áreas e mais, trabalharmos a mudança da cultura machista, que eu gostaria de ressaltar que no último período, junto, né, nesse contexto de cultura do ódio, cresceu muito no nosso país. A misoginia, o preconceito contra a população LGBTQIA+, o racismo estrutural, incentivado explicitamente por autoridades públicas. Então, esses gestos das autoridades públicas que governaram o nosso país nos últimos anos, eles ajudaram a fomentar uma cultura de ódio, o maior armamento da população, a liberação das armas de uma forma que não foi criteriosa e que a gente sabe que isso recaiu em maior índice de violência e feminicídios contra as mulheres. Então, são ações no sentido de atender as mulheres em várias áreas, mas com dois pilares: fortalecimento da rede de serviços e mudança da cultura, que é a prevenção, para que nós tenhamos uma cultura de respeito, né? A linha
estou aqui com o cartaz atrás de mim, a linha foi uma linha de que este governo respeita todas as mulheres, em toda a sua diversidade. E são esses projetos, e é nesse sentido que esses projetos e programas foram assinados, sancionados, enviados para o Congresso Nacional no dia 8 de março. Denise, é muito provável que neste momento que a gente está batendo esse papo sobre esse pacote de medidas anunciado pelo presidente Lula, com a ministra Cida, várias mulheres de outros ministérios e parlamentares em Brasília, depois, no dia 8 de março, as mulheres saíram às ruas por dignidade e respeito. É muito provável que neste momento uma mulher, Ana Rosa Carrara, no Brasil esteja sendo vítima de feminicídio. Que é muito provável que uma mulher esteja sendo vítima de violência, seja ela sexual, moral, violência doméstica, enfim. E quando você traz essa questão de igualdade e respeito, e que o feminicídio acabe no país, isso é algo muito simbólico, sobretudo, e o governo que acredita e faz valer exatamente esse tipo de política para proteger as mulheres. E uma fala que chamou muita atenção do presidente e da ministra foi que, além de igualdade salarial entre mulheres e homens que exerçam a mesma função, criar cotas para vítimas de mulheres vítimas de violência. Porque diariamente é impossível você não noticiar um ato de feminicídio no país, Ana, de violência contra a mulher. E como é que vocês aí na secretaria, no ministério, estão lidando com essa questão para que, de fato, esse respeito seja implementado e seguido em todo o país? É muito importante essa questão que você apresenta, Cosmo, porque as mulheres que estão em situação de violência, muitas mulheres estão vivendo uma situação de violência, essa violência vai avançando para etapas mais graves e as mulheres não conseguem romper com esse círculo vicioso. Então, essa garantia de, nas empresas contratadas pelo governo, nós termos cotas de 8%, no mínimo 8%, de contratação de mulheres em situação de violência, ajuda. Não é uma solução única, porque são várias ações, né? Você tem que garantir o apoio para a moradia, o apoio social para a moradia, o apoio psicológico, a garantia de maior autonomia econômica por meio do apoio e fomento de projetos de geração de emprego e renda para as mulheres em situação de violência, mas isso ajuda, sim, aquela situação não avance para uma situação de violência mais grave, no caso, feminicídio. Né? A cada 7 horas morre uma mulher assassinada no Brasil. Nós temos que dar um basta nessa situação. Nós temos que dar um basta com essas políticas concretas e objetivas que tirem as mulheres da situação de violência para que ela não seja mais um feminicídio, para que ela não chegue a um feminicídio, e nós temos que tentar fomentar uma cultura de paz, de respeito e de igualdade. Isso vem desde a escola, universidades, os espaços culturais como teatro, e o nosso projeto é avançar neste sentido, que o mais amplamente possível nós consigamos ir transformando essa cultura de desvalorização, desrespeito e de crimes contra as mulheres. É um desafio grande, né? Nós estávamos fazendo um levantamento ontem, acompanhando uma pesquisa da SaferNet. Foram criadas nos últimos anos, no nosso país, 2.516 páginas virtuais de desrespeito aos direitos humanos, que desrespeitam flagrantemente os direitos humanos. Então, isso vai criando uma cultura de ódio e de impunidade, como se fosse natural desprezar a outra pessoa por conta de seu gênero, de sua raça, de sua orientação sexual, por conta de sua condição social. Então, isso precisa ser revertido para que nós consigamos baixar estes índices. É fundamental a redução desses indicadores. Então, programas neste sentido de apoio ao conjunto das mulheres e alguns com foco específicos em garantir emprego, profissionalização, apoio social, psicológico, jurídico para as mulheres em situação de violência são fundamentais
na nossa visão, porque houve uma redução do orçamento nos últimos anos, segundo os indicadores, inclusive do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esse é um dos causadores, a redução de organismos de políticas para as mulheres, de serviços de acolhimento, de orientação e atendimento às mulheres, é inclusive também um dos motivos do aumento da violência contra a mulher, porque significa também menos prevenção. Não é só menos acolhimento no momento que a violência acontece, é menos prevenção, não se altera a cultura que vai perpetuando esses crimes. Então, nós estamos ressignificando as políticas públicas para as mulheres neste mês de março de 2023. Perfeito. Denise, nós teríamos como falar sobre cada um das propostas, porque elas são todas extremamente importantes, mas infelizmente nosso tempo acabou. Nós falamos com Denise Mota Dal, que é secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres do Ministério das Mulheres aqui do governo Lula. Denise, muitíssimo obrigada pela sua participação. Com certeza, em futuras oportunidades, nós voltamos a nos falar e quem sabe aí sobre avanços, sobre mais direitos garantidos às mulheres. E parabéns pelo trabalho, Denise. Nós do Ministério das Mulheres é que agradecemos o espaço e é fundamental, conforme os programas e projetos e decretos forem sendo consolidados, concretizados, nós voltarmos aqui para avaliar. Muito obrigada. Abraço.